Sabe que eu tenho uma dúvida? Como que a minha mônada foi criada? Como que eu sei? A sua mônada é uma manifestação divina. Então ela é criada no universo, consciência cósmica, Deus criou. Agora, para falar isso, né, de maneira simples, porque você poderia falar de acordo com a Cabala, né, que existe o Ain Sof Yaur, e a criação, mas eu vou falar diretamente assim, de uma maneira bem simples. Existe a alma divina e a alma humana. Nós somos manifestações dessa alma divina, uma chispa ígnea, uma chispa divina, manifestada na Terra para adquirir experiências, para crescimento. Então você nessa vida tem um nome, uma personalidade. Você foi filha dos seus pais, que nasceu como Lissa Cristina, e que tem uma formação, mas em outras épocas você pode ter sido outra pessoa. Porém, a sua alma divina é sempre a mesma. Eis o grande mistério, a palavra perdida. Descobrir quem você é em espírito, digamos assim. Qual o nome do seu eu maior? Realizar o self significa fundir-se com esse eu maior e tornar-se ele. Voltar a ligar-se ao eu maior, né? Isso é um caminho dos yogis, né? Porque yoga é união. É voltar a se unir ao seu eu maior. Então esse é um trabalho muito complicado. Exige a desintegração dos nossos agregados psicológicos. O que são agregados São os psicológicos? nossos defeitos, os nossos egos. À medida que você vai eliminando os seus defeitos e imperfeições, você vai aumentando o seu percentual de consciência, você vai despertando a consciência. E esse despertar vai fazendo com que você se aproxime cada vez mais da sua alma divina. Você vai se tornando uma pessoa liberada do ego, né? Então, quando você, à medida que você aumenta o seu percentual de consciência, você vai descobrir qual é o nome do seu real e verdadeiro ser, da sua essência mesmo. Então, digamos assim, entre aspas, qual é o nome do seu espírito. Então, você poderá fundir-se a ele. É muito mais fácil, porque na verdade, o que as pessoas dizem, um dos mandamentos da lei de Deus é não pronunciar o seu santo nome em vão. Mas Deus mora dentro de nós. Então esse mandamento, se você for assim, estudar à luz do esoterismo crístico ou do ocultismo cristão, falo ocultismo porque dentro dos conhecimentos de Jesus existem muitas verdades ocultas que a humanidade não estava preparada para receber. Então ele falou na forma de parábolas, né? Que você nascer de novo, você, como Jesus disse a Nicodemos, né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Verdade, verdade vos digo, que aquele que quiser vir após mim tem que tornar a nascer. E Nicodemos não entendeu, como que eu vou voltar para o útero da minha mãe, né? Esse é o novo nascimento. Porque quando você descobre quem você realmente é o novo nascimento. Você pode ver que vários mestres, eles receberam o nome de batismo e permaneceram com esse nome de batismo até uma certa altura. Em seguida, após anos e anos de meditações e purificações, eles descobriram o nome do seu real ser e passaram a ser chamados por esse nome. Então é muito importante. Existe um livro chamado Livro da Vida. E no Livro da Vida está anotado quem você foi em todas as suas encarnações anteriores, e no Livro da Vida também está anotado quem é o seu real e verdadeiro ser. Você pode descobrir. Você pode ser a chispa, a manifestação de um anjo. É isso que, de uma maneira alegórica, foi mostrado no filme Avatar. Então você pode ser um avatar de um grande mestre. Imaginemos de um regente de uma estrela. Imagine o arcanjo Miguel, regente do sol. Você pode ser uma chispa de Miguel. Ele pode ter milhares, bilhões de chispas manifestadas aqui na Terra. Todas elas estão vivendo experiências que, com a evolução, uma delas pode se reintegrar com o seu real verdadeiro ser e receber toda a energia dele, né?
É um assunto maravilhoso. Eu tenho duas dúvidas. Primeiro, Sim. como que eu faço para despertar a minha consciência? E a segunda dúvida é assim, isso que você acabou de falar, é que somos todos um, tem a ver? Tem a ver. Eu vou falar um pouquinho disso. Como que eu faço para despertar minha consciência? Então, despertar a consciência é um trabalho muito árduo, obviamente. Um pequeno percentual da humanidade tem consciência semi-desperta, né? Tem 4 estados de consciência. Existe a inconsciência, a semiconsciência ou subconsciência, a consciência desperta e o estado de hiperconsciência, né? Essa é uma grande classificação. A grande maioria da humanidade, os mestres dizem que 97% estamos adormecidos e que cada um de nós utiliza em torno de 3% da sua consciência. E para despertarmos, devemos ir transformando o nosso subconsciente em consciente, e para isso é necessário ir fazendo uma limpeza nos salões do subconsciente. Os mestres dizem que esses salões são divididos em 49 níveis, e dentro de cada um desses níveis você tem certos agregados psicológicos que em nosso interior carregamos, que nós podemos chamar de egos, os defeitos. Então, à medida que você vai eliminando esses defeitos que suprimem sua consciência, que suprimem sua energia, você vai despertando a consciência. Então, para você despertar a consciência, você tem que liberar. Você tem que liberar esses percentuais de consciência que estão engarrafados dentro do ego. Por exemplo, eu tenho como matar o orgulho, a inveja, a raiva? Eu tenho como só como diminuir, ou eu posso aniquilar esses egos? A aniquilação completa do ego é um trabalho que exige uma energia, uma força muito superior à mente. Com a mente, com a razão, com o raciocínio, através de meditações muito profundas, você consegue descobrir os seus principais defeitos, qual é o seu rasgo psicológico característico. Você consegue compreender esses defeitos, até como eles se manifestam, mas eliminá-los com a mente você não consegue. No máximo você consegue rotular, você consegue até enfraquecê-los, mas não eliminá-los. Os mestres dizem que para conseguir eliminá-los é necessário uma força superior. Essa é a força do terceiro Logos, essa é a força do Divino Espírito Santo, essa é a força de Shiva. Por isso Shiva é considerado o Deus da destruição. Ele vem para decapitar o ego. E como que eu faço para despertar essa força dentro de mim? Primeiro você descobre o seu defeito através da meditação, da autoobservação, da autoanálise. Depois você compreende como que esses defeitos, como que eles atuam em você, como que eles se manifestam, em que momento eles se pegam. E depois você vai pedir a desintegração deles. E você pode conseguir obter sucesso com a ajuda da sua Mãe Divina Kundalini. É a Mãe Divina Kundalini que vai ajudar a eliminar o ego. Então, cada pessoa dentro da cópula alquímica, metafísica, né, através da prática do grande arcano, que os mestres chamavam de arcano AZF, que é dentro do Tantra também chamado de Maituna, que você consegue decapitar o ego. Dentro da mitologia grega, o ego era representado por uma deusa, entre aspas, né? Na verdade era um demônio chamado Medusa. A Medusa era uma mulher cujos cabelos eram serpentes. E ela, quando olhava para as pessoas, ela petrificava as pessoas. As pessoas se transformavam numa estátua. E um personagem chamado Perseu lutou contra a Medusa e saiu vitorioso. Como foi que Perseu derrotou a Medusa? Utilizando um escudo. Ele pegou um escudo, poliu e transformou num espelho. Então, porque ele não podia olhar diretamente para os olhos da Medusa. Se ele olhasse diretamente para os olhos da Medusa, ele seria imediatamente petrificado. Então ele viu o reflexo da Medusa no espelho e com a sua espada ele foi até ela, olhando para o reflexo, e decapitou a Medusa. Que legal! Dentro da mitologia grega, esse é um simbolismo muito interessante, porque nós conseguimos descobrir os nossos efeitos através do espelho psicológico. Tudo aquilo que você vê nos outros é porque você tem dentro de você. Por isso que o relacionamento engrandece as pessoas. Por isso que nossos deuses, né, nossas essências, mandam certas chispas aqui para a Terra, para planetas como a Terra, por exemplo, para aprender, né, para adquirir uma graduação, para se autoconhecer.
Por exemplo, você é uma pessoa maravilhosa, honesta, íntegra, mas como você reagiria se você estivesse perdido num país, sem um tostão no bolso, estivesse passando fome, às vezes com seus filhos passando fome? Eu não posso julgar as pessoas que matam e roubam, porque eu não sei o que passa dentro do coração delas, né? Então, diante de uma situação de extrema dureza, fome, de extrema pressão, nós não sabemos como reagiríamos. É muito fácil criticar. Então os mestres dizem, por isso todos somos um. Então o espelho da psicologia é isso, é você se ver no outro, colocar-se no lugar do outro, utilizar a lei da empatia. O que é a empatia? É você se colocar no lugar dos demais. Existem planetas onde as humanidades estão totalmente conectadas, é como se fosse um corpo coletivo, o que um sente, os outros sentem também. A Terra era para ser assim. Então, enquanto um irmão seu passa fome, você deveria solidarizar-se e ajudar essa pessoa. Por exemplo, imagine um cachorro, um macaco, vamos usar um exemplo de um macaco. Um macaco que ele acumulasse vários cachos de banana, só para ele, deixasse os demais macacos passarem fome. O que nós diríamos desse macaco? Ele é um louco, ele está doente. Os macacos não fazem isso, os animais não fazem isso. Mas os seres humanos, aqueles que conseguem acumular mais riqueza, eles saem na capa da revista Forbes, por exemplo. Enquanto milhares de pessoas passam fome, uma pequena quantidade de pessoas tem tesouros incalculáveis, né? São bilionários. Né? Então, um pequeno percentual acumula toda a riqueza do mundo, enquanto, sei lá, 80%, 90% das pessoas passam dificuldade. Então, na verdade, isso é inconsciência. Então, quando você começa a despertar consciência, todos os mestres começam a despertar consciência, eles começam a ajudar o próximo. Foi assim com São Francisco de Assis, por exemplo. São Francisco de Assis, que trabalhou, criou um convento, a Ordem Franciscana, junto com Santa Clara. Ele mendigava, ele captava recursos e dinheiro para alimentar os pobres, para vestir os pobres. São Francisco era de família rica. E quando ele foi nas cruzadas, ele despertou a consciência. Quando ele voltou desperto, o seu pai queria que ele fosse um guerreiro, que ele fosse um comerciante, mas ele preferiu abdicar da herança e toda a riqueza para ajudar as pessoas. Então, se você observar, todo homem de consciência desperta, ele luta para ajudar as pessoas que necessitam de remédio, de alimento, porque existe uma consciência coletiva que você só acessa quando você começa a despertar, quando você aumenta o seu padrão vibratório. Então, desculpa te interromper, mas Jesus veio aqui na Terra para ensinar isso e as pessoas não aprenderam, foi isso? É que, na verdade, Jesus veio para ensinar isso, ok. Só que ele foi sabotado, né? A obra de Jesus foi censurada, digamos assim. Então, uma grande parte dos ensinamentos dele ficou oculta. Então, porque no Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, quando o cristianismo foi codificado, o que aconteceu? Foram 4 livros escolhidos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, dentro desses 4 livros, e ainda os textos escolhidos desses 4 evangelistas, né? Um rei pagão, Constantino, percebeu, Roma já estava em decadência, percebeu que quanto mais eles perseguiam os cristãos, mais fortes os cristãos ficavam. Muitos eram condenados à arena, à morte pelos leões, pelo fogo, e eles iam cantando hinos. Então isso intrigou muito o Império Romano. Ele queria saber de onde vinha essa força espiritual e essa segurança. E os cristãos antigos diziam que eles sabiam que eles poderiam matar o seu corpo, mas não poderiam matar a sua alma. Eles sabiam que a alma é imortal e que o corpo é perecível. Então, Constantino, ao perceber que eles não teriam força para vencer essa verdade eterna, ele tratou de confundir, convertendo-se ao cristianismo, e se propôs a organizar o cristianismo. E nessa de organizar o cristianismo, ele vetou certos conhecimentos, ele censurou e mandou perseguir e eliminar os demais
livros de outros apóstolos, como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena e tantos outros. Porque Jesus tinha 12 apóstolos e 72 discípulos. Nós temos aí, do conhecimento de Jesus do Novo Testamento, basicamente, o relato de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, só que para a alegria da humanidade, né, para a redenção da humanidade, monges, correndo risco de vida por possuírem essas cópias, esses manuscritos, esconderam em uma caverna próxima ao Mar Morto, em Qumran. E em 1947, um pastor de ovelhas descobriu uma parte desse tesouro. Eles ficaram conhecidos como os evangelhos apócrifos, porque não foram reconhecidos. No entanto, linguistas e estudiosos atestaram a originalidade, a legitimidade desses papiros, né? Então, também foram conhecidos como os evangelhos gnósticos do Mar Morto. Então, em que você vai encontrar essa parte do ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo que foi ocultada. Então, Jesus veio para isso. E ele cumpriu sua missão. Ele morreu para isso. Mas existe muita coisa oculta dentro dos ensinamentos de Jesus que foi censurada. Por conta disso, a humanidade, por exemplo, tem algumas partes que eles não conseguiram censurar, só que está de maneira velada dentro dos evangelhos, para aqueles que tenham olhos possam ver e para aqueles que tenham ouvidos possam ouvir, né? Então existe um conhecimento dentro da Bíblia, por exemplo, que é para os iniciados, que conhecem essas verdades eternas. Então é isso. Que lindo, meu Deus. Eu tenho mais uma dúvida. Eu teria condições de me iluminar nessa encarnação? E se eu tiver, o que eu preciso fazer? Na verdade, todos nós, seres humanos, temos a oportunidade de atingir a iluminação em uma única vida. É isso que os mestres chamavam de caminho direto. Existem dois caminhos. Existe o caminho da espiral e o caminho direto. Esse caminho foi representado em um quadro chamado Mona Lisa, pintado por Leonardo da Vinci. Atrás da Mona Lisa você tem duas estradas. Uma representa a via úmida, outra a via seca. É uma linguagem alquímica que Da Vinci era um iniciado. E a Mona Lisa simboliza a Mãe Divina. Por isso aquele sorriso enigmático, ou seja, o poder do eterno feminino ou da Shakti. Como que você faz para despertar a vida? Despertar a consciência numa única vida? Dentro da filosofia hindu, eles criaram um termo em sânscrito chamado Sansara. O que é o Sansara? É a roda das encarnações, das idas e vindas. Normalmente, nós gastamos muitas vidas para poder transcender o ego, mas existe um limite. Então a roda do Sansara é a roda das múltiplas encarnações. Encarnou, desencarnou, nasceu de novo, encarnou. Para você poder despertar a consciência, dar um salto quântico, escapar da Matrix, ou sair da roda do Sansara, despertando sua consciência, você só consegue eliminando os seus principais defeitos e imperfeições, atingindo um certo padrão vibratório, que seria a iluminação, que é o mais alto, digamos assim, em hertz, a mais alta escala vibratória que o ser humano pode atingir. E para atingir a iluminação, você tem que transformar. Os mestres dizem assim, que o conhecimento é luz e a ignorância é treva. Então, quando nós buscamos a luz, nós buscamos a luz do conhecimento. Agora, existe o conhecimento que é transcendental, que não é apenas o conhecimento acadêmico que você vai adquirir na sua vida profissional e na faculdade, na universidade, etc. Mas é o autoconhecimento. Esse autoconhecimento ele é transcendental. Por isso, no templo de Apolo, em Delfos, na Grécia, tem uma plaquinha no pórtico do templo de Apolo. Homo Gnosi te ipsum, ou seja, homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Eis o grande desafio de toda a humanidade. Para você poder despertar a sua consciência e sair da roda do Sansara de uma única vida, descobrir quem é o seu real, verdadeiro ser, fundir-se a ele, que é o caminho do yogi. Quem é um yogi autêntico, né? É aquele que conseguiu
se reunir, se religar à sua essência, ao seu íntimo. E para você conseguir fazer isso, você tem que desintegrar os agregados psicológicos do ego, eliminar a poeira cósmica, ou despertar a sua consciência, ou numa outra linguagem, despertar a serpente ígnea e nossos mágicos poderes, que é conhecida no Oriente, no Hindustão, entre os yogas como Kundalini. O despertar dessa energia está vinculado a uma purificação física e psicológica, aos méritos do coração, dizem os mestres. E a meditação tem alguma coisa a ver com isso? Sim, porque através da meditação e da autoobservação você consegue ir descobrindo. Então, na verdade, a meditação é uma ferramenta maravilhosa para a humanidade. Primeiro, aumentar o seu padrão vibratório. Segundo, se autoconhecer melhor. Então, através da meditação, quando você sereniza a sua mente, o ego se esconde. Ele pode não ter sido eliminado, mas pelo menos ele se esconde. E aí o seu ser, a sua essência, se manifesta com mais perfeição. Pessoas que usam substâncias psicoativas, ingerem, usam drogas, elas atrapalham esse processo evolutivo? Sim, porque na verdade essas drogas e substâncias psicoativas, elas podem até acelerar um pouco o processo de percepções extrasensoriais, mas por outro lado podem destruir o corpo físico, eliminar neurônios, destruir a saúde da pessoa. Além disso, como a pessoa que utiliza essas substâncias, ela pode não estar preparada a nível de consciência para acessar certos arquivos acásticos ou certas viagens extracorpóreas, elas podem ser levadas a mundos infradimensionais, mais densos. Então, agora, através da meditação, você pode ter experiências maravilhosas, uma sensação de liberdade, de paz, de tranquilidade, como se você tivesse consumido alguma substância psicoativa. Com a diferença, você não está destruindo o seu corpo. A paz, a liberdade, a sensação é a mesma, só que com uma lucidez, não com a embriaguez. Então, hoje a maioria das pessoas busca um relaxamento através da bebida alcoólica, por exemplo, embriagando-se, ou a fuga através de certas drogas, quando na verdade, se a meditação fosse ensinada nas escolas, praticamente as pessoas não buscariam nenhuma substância alternativa. E nesse tempo que, para finalizar a nossa conversa, que está muito gostosa, muito elucidativa, nesse tempo de confinamento, as pessoas elas acabam sofrendo depressões, violência doméstica, acabam ingerindo mais álcool. O que você deixa de recado para as pessoas, por exemplo, que moram em apartamentos, que estão ficando com muito medo, baixando o seu padrão vibratório? O que você recomenda para que essas pessoas pratiquem e possam sair desse estado de medo, estagnação, pavor e elevar o padrão vibratório? Não apenas esse vírus, mas principalmente ele. Todas as doenças se manifestam a partir de uma diminuição do nosso padrão vibratório. Emoções negativas, ira, orgulho, medo, principalmente o medo. O medo é uma das sensações que mais baixam o nosso padrão vibratório. Então, o que eu poderia recomendar nesse momento é: eleve o seu padrão vibratório, saia do medo. E como? Que prática? Como você poderia fazer isso? A prática principal é a meditação. Yoga. Medite, mesmo que seja 5 minutos por dia. Quando você medita, você eleva o seu padrão vibratório. Quando você eleva o seu padrão vibratório, até o seu sistema imunológico é fortalecido, a sua energia, o seu magnetismo aumenta, a sua paz de espírito, a sua lucidez mental. E como meditar? Tem muitas técnicas de meditação, mas a principal e a mais simples, e a mais acessível, de maneira genérica, nós podemos ensinar, é entrar em estados meditativos através de pranayamas, que são técnicas respiratórias para o controle do prana. Então você inspira bem devagarinho pelo nariz, alongando a inalação como quem aspira uma fragrância, como quem absorve uma energia. Retém, dá um tempinho para o seu organismo assimilar o prana
E expira bem devagarinho pelo nariz. Se você vai repetindo de forma rítmica essa respiração. A retenção, por exemplo, para criar um ritmo pode ser de 4, 5 segundos, 4 segundos ou 3, de acordo com a capacidade respiratória de cada pessoa. Mas você inspira, retenha durante 4 segundos e expira bem devagarinho. À medida que você vai fazendo isso, uma vez que existe uma relação íntima entre a frequência cardíaca, respiratória e cerebral, você vai reduzindo a sua frequência cardiorrespiratória, isso reflete a sua frequência mental. Então a melhor forma de entrar em meditação ou entrar no estado alfa é diminuir o número de respirações por minuto. Porque você não conseguiria, por exemplo, diminuir o número de batidas cardíacas ou o número de a frequência cerebral medida em ciclos por segundo de forma consciente. Isso faz parte do sistema parasimpático. Você não pode falar coração, diminui, mas você pode diminuir o número de respirações por minuto e isso vai refletir numa redução do ciclo cardiorrespiratório. Quando isso acontece, ocorre uma redução também da frequência cerebral e você entra no estado alfa, por exemplo. O estado alfa, nesse estado alfa, o seu cérebro já consome muito menos energia, você já tem mais paz, aumenta a sua paz de espírito. É por isso que a meditação até rejuvenesce, né? Exatamente, porque, por exemplo, o nosso cérebro, apesar de corresponder a em torno de 2 a 3% de toda a massa corporal, ele consome mais de 20%, entre 23% e 24% de toda a energia do corpo. Quanto mais agitado uma mente, mais energia o cérebro consome. E quando você acalma a sua mente, menos energia o seu cérebro consome. Esse saldo positivo é distribuído para os seus órgãos internos, vai ativar o que os yogis chamam de chakras, são centros ou vórtices energéticos do corpo. Aí sua aura se expande e cria um escudo invisível de energia. Então, são inúmeros os benefícios. Inclusive, existem estudos científicos que comprovam que a meditação é capaz de alterar a plasticidade cerebral, ou seja, o tamanho do cérebro e aumentar o lobo frontal esquerdo. Então, ou seja, tem inúmeros trabalhos, publicações científicas comprovando que a meditação ela não traz benefícios apenas a nível psicológico, mas a nível fisiológico mesmo. Então, a meditação é o maior presente que a humanidade recebeu. Presente é o que nós acabamos de receber com essa explicação incrível. Professor Paulo César de Oliveira, mestre yogi, formado na Índia, já deu aula em Marrocos. Muita gratidão. Namastê. Namastê.